Senhor, nessa noite estamos aqui, estamos na expectativa, sedentos para ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua palavra, Senhor, o que o Senhor vai ministrar ao nosso espírito. O pão da vida, Pai. O pão, Senhor, que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. Fala conosco, Pai, fala com a sua igreja, fala com cada um de nós, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais nessa noite, Pai. Que diminua o meu achar, que diminua o meu pensar, que não sejam as minhas palavras, que não seja o meu eu, mas que seja o Teu Espírito Santo de Deus, me usando como instrumento nessa noite, para ministrar as Tuas palavras, o Teu entendimento e a Tua revelação. Abre os olhos da sua igreja espiritual, abre os ouvidos espirituais, quebranta os corações, dá entendimento, dá revelação, repreende toda atuação maligna, toda atuação diabólica, Senhor, que queira roubar ou queira distorcer a palavra do Senhor nessa noite. Traz refrigério aos corações, traz paz na alma, Senhor, de cada um de nós, daqueles que estão também pela internet, Senhor, que estão sedentos, desejando, Senhor, ouvir a sua voz, a sua palavra e a sua revelação. Senhor, que sejam as Tuas palavras. Em nome de Jesus, nos revela aquilo que está em oculto, segundo a Sua vontade. Permanece, Papai, no controle e na direção. É que nós oramos nessa noite e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? As palmas, louvor ao Senhor Jesus. Igreja, abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 3. Essa passagem vai falar também, igreja, do poder do nosso Senhor. Poder de Jesus. Do grande eu sou. Marcos, capítulo 3. Marcos é Novo Testamento. É Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, logo depois vem Marcos. O Novo Testamento está no meio da Bíblia. Marcos capítulo 3. Abre o seu coração, amém, igreja? Para receber a palavra do Senhor. A revelação, a instrução, a direção. Marcos capítulo 3, versículo 1 diz assim: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Noutra ocasião, quem entrou na sinagoga? Uma igreja. Jesus. Ele entrou naquela igreja e lá tinha um homem com as suas mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Quem? Os fariseus. Queriam acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Uau, que autoridade! Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irados, olhou para o que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a sua mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Vamos até aí, igreja. Havia um homem numa sinagoga, numa igreja, num lugar, num templo. Esse homem tinha a mão atrofiada. Em outras palavras, ele tinha um problema, uma paralisação, uma deficiência. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua paralisação, qual é a deficiência em alguma área da sua vida. Mas o Senhor vai mandar você estender nessa noite
e Ele vai curar a área da sua vida. Amém, igreja? A igreja ajudou a pregar hoje, amém? Amém? Eu quero ouvir a igreja falando amém, glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém, porque assim você recebe a palavra que é tão poderosa de revelação para a sua vida. Amém? Porque o Senhor trouxe uma palavra para as nossas vidas e o Senhor está falando nessa noite. Ele se deparou com um homem dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga. Lá dentro daquela sinagoga, dentro daquela igreja, será que ninguém viu aquele homem? Será que ninguém viu o problema daquele homem? Estavam dentro de uma sinagoga, será que só tinha pessoas religiosas lá dentro? Será que só tinha fariseu lá dentro? Será que só Jesus chegou lá e viu que aquele homem precisava de um milagre? Será que só Jesus viu a necessidade daquele homem? Sabemos que os fariseus são religiosos, são pessoas que conhecem a palavra, conhecem a Bíblia, mas pega a palavra para apontar, para julgar, para condenar, como fizeram com Jesus. No meio daquele monte de pessoas dentro daquela sinagoga, num sábado, Nazaré chega na tua vida e manda tu estender a mão e a cura. Amém, igreja? Ele manda você estender a mão e cura essa área da sua vida. O que está atrofiado, o que está com deficiência, o que está trazendo uma luta, um desconforto. Eu não sei que área da sua vida está como aquele homem. A religiosidade mata, mas o evangelho cura. A religiosidade paralisa, atrofia, mas o evangelho liberta, salva e cura e leva para o céu. Aquele homem estava dentro da sinagoga e lá tinha muitas pessoas. Só que aquelas pessoas eram religiosas. Por que não pode curar no sábado? Por que não pode libertar no sábado? Nem olhavam para a necessidade daquele homem. Ignoravam aquele homem. Talvez você se sinta ignorado. Talvez você pense, ninguém está me vendo, ninguém está me ouvindo. Ninguém se preocupa comigo. Mas ei, Jesus se preocupa com você. E Ele está te vendo. Ele sabe da sua mão atrofiada. Ele sabe dessa dor, Ele sabe dessa necessidade. Ele sabe do seu problema. Ninguém pode fazer nada. Porque além de fariseus e religiosos, eles não tinham autoridade nem poder para isso. Mas Jesus pode e Ele faz. Jesus pode, faz, e Ele quer fazer. Alguns deles estavam procurando motivo. Jesus estava sendo observado. Entrou dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga. Viu um homem com uma necessidade. Em um local cheio de religiosos. Mas a religiosidade não pode paralisar o poder do teu Jesus. A religiosidade não pode paralisar a autoridade que há no nome dele, que está sobre a sua vida. Quando ele libera uma palavra, igreja, quando ele dá uma palavra, não tem fariseu, não tem fulano, não tem ciclano, não tem ninguém que pode impedir ele de ministrar a cura sobre esta mão atrofiada. Ele é o grande eu sou, igreja. Ele chega e faz e opera e ninguém pode impedir. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, venha, levante-se. Tipo, levante-se daí, moço. Ninguém te viu aí, mas eu te vi, vem pra cá, vamos resolver o seu problema. Você não vai passar o resto da sua vida com essa deficiência, essa mão atrofiada, essa dor, essa luta, essa adversidade. Essa dificuldade.
Não vai, igreja, amém? Você recebe? Você crê nisso? Não vai passar, igreja. Diga, eu creio. Ih, ninguém crê, só eu creio. Eu recebo de todo mundo, então. Diga, eu creio. Eu não vou passar o resto da minha vida com a mão atrofiada. Eu não vou passar o resto da minha vida com esse problema. Porque Jesus, ele não é religião. Jesus é salvação, é libertação, é cura, é mudança, é transformação, é atitude, é milagre. E eu me recuso, diga, eu me recuso a passar o resto da minha vida com essa deficiência nesta área da minha vida. A palavra do Senhor diz que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, é a convicção daquilo que nós esperamos. Mas a palavra do Senhor também diz que seja feito segundo a sua fé. Eu tenho fé, você tem fé? Eu não vou, eu me recuso. Ninguém me vê, ninguém sabe da minha dor, ninguém se preocupa, ninguém sabe do meu problema, ninguém me dá a mão, ninguém me ajuda, ninguém sabe o que eu vivo, mas Jesus sabe, Jesus vê e Ele está pronto para me socorrer e Ele vai me socorrer. E Ele vai te socorrer. Amém, igreja? Por isso nós não esperamos de homens e mulheres, nós esperamos do grande El Shaddai. Imagina aquele homem no meio de uma igreja religiosa, cheia de fariseu, com a mão atrofiada, com uma dor, com um problema, esperando dos homens. Ele ia passar o resto da vida dele lutando contra aquele sofrimento. Porque os religiosos, porque aqueles homens, sábado não pode. Mas Jesus chegou, viu a dor dele, chamou ele. Fala, vem cá, o fulano. Ele disse para você, vem cá, fulana, vem cá, fulano, vem cá. Não se apoie no homem que é falho e pecador. Não olhe, não se preocupe. Mas olha para mim, estou te chamando. Estou te chamando e vou resolver o seu problema. Amém, igreja? Ele está dizendo que vai resolver o seu problema. Amém? Ih, que amém mais fraco. Ele está dizendo, igreja, esse problema que ninguém pode resolver. A mão atrofiada daquele homem, alguém podia resolver? Ninguém podia resolver. Ele podia ir no melhor médico do planeta. Ninguém podia resolver aquele problema daquele homem que tinha a mão atrofiada. Mas Jesus pode. E Ele está dizendo que vai resolver o seu problema. Que vai resolver essa área da sua vida. E Ele vai dar um jeito nessa situação impossível. Porque Ele é o Deus do impossível. E depois você vai contar, você vai dar testemunho de que essa situação que para você já era impossível, a sua mão já estava atrofiada, você já tinha perdido as esperanças, largado mão. Você fala, Deus foi lá e deu a solução. Deus foi lá e resolveu o problema. Por quê? Nossa fé não está em pessoas, está em G. E Ele pode, e Ele faz. Jesus chamou aquele homem e Ele foi. Sabe o que eu vejo aí, igreja? Jesus chamou aquele homem que tinha aquele sofrimento e Ele foi. Eu vejo que Ele foi uma pessoa de fé e obediência. Quando Ele disse, levanta-se e venha para o meio. Aquele homem foi. Só vai quem o quê? Quem crê. Só vai quem confia, quem acredita. E ele obedeceu. Ele foi à frente, ao meio. Ele obedeceu a ordem que Jesus deu. Venha, levante-se, venha para o meio. A esperança, amém, igreja? A esperança. A esperança, e a esperança vive. Ela não está morta, a esperança. Ela não está pregada numa cruz. O meu Jesus não está naquela cruz. O seu está, igreja? Não. O nosso Jesus não está naquela cruz. Ele venceu, igreja. A cruz está vazia. Jesus venceu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, com o controle e o governo do planeta nas mãos dele. Por isso há
Esperança. Porque Ele vive. O quê? Posso crer no amanhã. Porque Jesus vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, o quê? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, igreja? As palmas louvam o Senhor Jesus. Porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Porque Ele vive, você não precisa ter medo. Porque as suas mãos a sua vida está nas mãos do seu Senhor Jesus, que está vivo. O Senhor diz que não é hora de perder a esperança. Porque no meio do nada Ele chega e faz o tudo. Aleluia! Porque no meio do nada, que não existe nada, Ele chega e cria. Ele dá ordem e as coisas acontecem. Ele está dizendo que vai acontecer, Ele vai dar ordem. E você está se perguntando aí na sua cadeira, aleluia, como vai acontecer? Eu não vejo caminhos para acontecer. Ele vai te responder, eu vou criar caminhos para que aconteça. Eu vou criar caminhos para que você não vê, porque você não tem esse poder, mas Ele está dizendo que vai criar caminhos para que isso aconteça na sua vida. Algo sobrenatural, Ele vai criar a igreja. Aleluia! Como que o povo atravessou o mar, igreja? Tinha uma estrada naquele mar para aquele, aleluia, para aquele povo passar? Tinha, igreja? Responde para mim. Não. Era só água. Atrás vinha Faraó e o povo de Deus estava na frente. O que Deus fez? Abriu o mar, criou uma estrada, criou um caminho para o povo dele passar e o povo dele passou. Deus está dizendo que no meio de tudo isso, a esperança, e Ele vai criar um caminho para você. E Ele vai chegar, Ele vai operar, Ele vai fazer. E vai acontecer. Eu creio. Você crê nisso, igreja? Eu creio, eu tomo posse para a minha vida. Quantas vezes você já não se perguntou? Mas como? Isso não cabe a nós, igreja. Nós não somos super-heróis e super-heroínas, o Senhor e a Senhora do impossível. Isso não existe. Nosso Deus é o Deus do impossível. É Ele que cria caminhos para o milagre chegar até você, para a bênção chegar até você. E sabe o que significa criar, igreja? Significa que não tem. Não tem caminho. Realmente não tem. Uau! Sabia disso? Realmente não tem caminho. Mas Ele vem e Ele cria. Uau! Como que o Senhor escreveu lá em Gênesis? A terra era sem forma e vazia. Tinha alguma coisa na terra, igreja? Tinha nada. Ela era sem forma e vazia. Talvez você não vê nada, tá tudo sem forma e vazia. Não, melhor. Essa situação da sua vida não está sem forma e vazia, não. Está bagunçada mesmo. Totalmente virada de ponta cabeça. E o Senhor deu ordem e colocou tudo no lugar. A terra que não tinha forma e não era vazia, estamos nós aqui nela. Ele deu a ordem e as coisas foram criando, foram acontecendo. Ele diz, está criando caminhos e meios. E vai chegar até você como chegou a este homem da mão atrofiada. Para você que está no meio do nada, sem fé e sem esperança. Espera só um pouquinho que Ele está chegando. Amém, igreja? Espera só mais um pouquinho que Ele está chegando. Ele vai chegar onde você está. Ele te vê. E o Senhor disse lá no versos 4, nós já estamos terminando. Uau, nosso Deus é muito maravilhoso. Sabe,
O Senhor disse que está criando um meio para chegar e para fazer. Nós só precisamos obedecer e acreditar. O que eu faço nessa situação? Só creia e obedeça. Amém, igreja? Mais nada. Aquele homem creu, obedeceu, porque ele teve fé e obedeceu e foi até Jesus. É só isso que você precisa. Ele vai chegar, vai te chamar, vai te dar ordem, vai liberar o milagre. Ele vai criar meios e caminhos para que isso aconteça, que você se perguntou aí no seu lugar. Não vejo meios, não tem como. Para você não, mas para ele tem. E ele está criando um meio como criou a estrada, a passagem no mar para aquele povo passar. Você só precisa confiar, crer e obedecer. Por que obedecer? Porque a gente crê e obedece. O quê? A gente crê na palavra e obedece. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Não tinha resposta. Porque o nosso Deus é o Deus da excelência, da perfeição, da onipotência, da onipresença, da onisciência. Ele tudo sabe, Ele tudo faz, Ele tudo pode. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Não tem o difícil, não tem o impossível. Ele chega, Ele dá ordem e tudo acontece. Esse é o Deus que você serve, igreja. Amém? Amém, igreja? Esse é o Deus que nós servimos. Sabe, às vezes eu fico pensando, se eu e você tivesse um pouquinho mais de... Se nós conseguíssemos ver um pouquinho mais do tamanho, porque a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Porque nós não vemos. Mas se nós pudéssemos ver o tamanho e a grandeza e o tamanho do poder do nosso Deus, nós ficaríamos chocados de tudo que Ele pode fazer, de tudo que Ele tem autoridade para Ele fazer. Só que a fé, ter fé, é não ver. Então você não vê o tamanho do poder do seu Deus, então você precisa crer. Amém, igreja? Eu creio, nós cremos e temos fé que Ele pode fazer tudo isso e muito mais. Amém, igreja? Versículo 5. Irado, olhou. Jesus ficou chateado, ficou irado e olhou para os que estavam à volta. Poxa vida, vocês estão dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, e como assim? Não pode curar no sábado? Como assim não pode fazer um milagre? Como assim vocês não estão vendo a dor deste homem, o sofrimento deste homem? A minha palavra é viva, a minha palavra é verdadeira, e vocês estão cheios do quê? De religiosidade, de engano, de si mesmo. Estavam à volta dele e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Jesus ficou entristecido, Jesus ficou irado, porque aonde era para ter vida, milagres, prodígios, maravilhas, curas, libertações, amor, mudanças e transformação, havia o quê? Havia uma frieza, havia uma religiosidade, havia isso não pode, aquilo não pode curar no sábado, não pode fazer um milagre no sábado. Era só não. Porque eles estavam cheios de si mesmo, do seu achismo, do seu pensar. Se esvazie de você, amém, igreja? Se esvazie do seu achar, do seu pensar e se encha da vida, se encha de Jesus. Jesus pode, Jesus faz. Jesus é o Senhor do impossível, Ele entra, Ele transforma, Ele faz milagre, Ele cura, Ele restaura, Ele liberta. Ele pode, igreja. Saia nessa noite daqui convicto, leva para sua casa esse grande poder. De nada pode impedir o seu Deus de agir na sua vida. Não deixa, igreja, um alerta para você. Não deixe esse espírito de religiosidade que estava naquela sinagoga, pessoas cheias de si mesmo, esquecendo do evangelho genuíno e verdadeiro, possuir a sua mente. Entenda que Jesus não estava na sinagoga, Jesus entrou e logo viu uma necessidade e logo foi resolver. Jesus faz, igreja, o Espírito Santo opera.
Ele ficou entristecido, ficou chocado por ver a situação daquelas pessoas que era para não estar compadecidas com a dor daquele homem, com a situação daquele homem. Deus está ensinando algo aqui. Passou da palavra profética para o ensinamento. Amém, igreja? Deus está nos ensinando algo. O Senhor nos deu a palavra profética acima e agora está falando algo, ensinando a gente alguma coisa. Muito importante. Eles estavam cheios de si mesmo. Endurecidos com o coração, insensíveis com a dor daquele homem. Isso entristeceu o Senhor Jesus. Porque na casa de oração é para ver o que, igreja? Na casa de oração é para ver amor, paz, libertação, cura, restauração, milagres. Mas sabe, igreja, a palavra do Senhor também fala que tudo é segundo a nossa fé, cada um dá o que tem. Pedro precisou ver para acreditar. Tomé precisou tocar. Cada um dá o que tem. Talvez aqueles homens nem fé para isso tinham. E você está cheio do quê? Cada um dá o que tem. Aqueles homens estavam cheios de si mesmos, de religiosidade. Pedro também estava cheio de dúvidas. Talvez. Não duvide. Amém, igreja? Não duvide. Não duvide. Não seja como Tomé, só vou acreditar quando acontecer. Aí sabe o que vai acontecer? Não vai ver nunca. Porque o Senhor disse, felizes aqueles que não viram e creram. Por que eles são felizes? Porque eles não viram, creram e viveram. Ele se entristeceu e disse ao homem, vem cá, estenda as suas mãos. E o Senhor mostrou que Ele é o dono de todo o poder. Ele mostrou que Ele tem toda a autoridade sobre terra, céu e mar, sobre o planeta. No meio de uma sinagoga, cheia de fariseus e religiosos apontando Ele, procurando no que podia acusá-lo. Ele mostrou quem é que manda. E ninguém, igreja, ninguém teve o poder, a autoridade, ninguém conseguiu impedir o Senhor Jesus de restaurar a mão daquele homem. Nem a religiosidade conseguiu. Ele foi lá e chamou o homem, ele estendeu a mão e a mão dele foi restaurada. O Senhor está dizendo que ninguém vai impedir o Senhor de restaurar essa área da sua vida. Amém, igreja? Não importa se você está ao redor de pessoas religiosas, entre aspas, pessoas que não crêem no poder do Senhor, pessoas que não acreditam que Ele pode, não importa se você está nessa área da sua vida com um problema, com alguma dificuldade, que você se sentiu esquecido, sem esperança, o Senhor está dizendo que Ele pode e Ele faz e Ele vai operar um milagre, o impossível vai acontecer nessa área da sua vida, mas vai ser algo sobrenatural e extraordinário, que você vai dizer... Não havia caminhos e nem meios. Realmente não há caminhos e não há meios. Mas Ele vai criar caminhos e Ele vai criar meios de operar um milagre na sua vida. Amém, igreja? Toma posse desta palavra. Amém? Você leva ela para sua casa. O Senhor está dizendo que Ele vai operar um milagre na sua vida. Ele não vai deixar nada impedir, Ele vai fazer o que Ele disse que vai fazer, vai criar um caminho e vai entregar nas tuas mãos e essa situação da sua vida vai ser restaurada. Você só continua crendo, confiando, obedecendo, olhando para Ele. E se encha a igreja do evangelho genuíno e verdadeiro, que é cheio de fé, confiança. Não deixa a frieza, não deixa a religiosidade. Não deixa o medo, não deixa a dúvida, a incredulidade tomar conta e tomar posse da sua vida. Amém, igreja? Felizes aqueles que creram e não viram. Eles creram, mas eles não viram.
Amém? Guarde essa palavra profética que o Senhor te entregou nessa noite. Guarde, tome posse dela para você. Tome posse. O Senhor disse que talvez você está numa situação que não... Só você sabe o que você está passando. Às vezes você pensa até que as pessoas são insensíveis ao seu redor. Mas o Senhor está dizendo que Ele está te vendo, Ele está vendo essa situação, Ele vê o que você está passando e o que você está vivendo. Ele não só vê como Ele vai resolver. Ele vai resolver essa situação. Vai mudar essa história. Você não vai ficar com esse problema para sempre. Ele não é impossível. Talvez para mim e para você, mas para Deus ele não é. Vai ser resolvido, vai ser colocado um basta, vai te dar uma solução. Guarde essa palavra profética. Amém? Guarde o ensinamento que o Senhor também te deu sobre religiosidade e frieza. Que ele se entristeceu, Jesus, quando entrou na sinagoga e viu a insensibilidade daquelas pessoas. Ele chegou e disse, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Qualquer dia é hora de operar e fazer um milagre, porque eu sou. O grande eu sou e eu faço o que eu quero quando eu quero. E ele mostrou e ele fez. Ele foi lá e curou aquele homem, restaurou. Vai ser restaurada essa área da sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E convido a igreja a se colocar de pé. Glória a Deus. Senhor, te agradecemos. Baixe sua cabeça, igreja, feche teus olhos. Senhor, te agradecemos por este culto, te agradecemos por essa palavra. Papai, o Senhor falou com as pessoas. O Senhor falou com o seu povo, falou com a sua igreja. Falou com aqueles que estão nas redes sociais. O Senhor deu uma revelação, uma palavra profética. Senhor, que não fique nas minhas palavras. O que eu não pude expressar, Espírito Santo, que o teu Espírito venha dar entendimento e revelação ao seu povo, à sua igreja, em nome de Jesus. Repreende todo espírito de distorção, todo espírito que queira distorcer ou roubar a palavra do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Nós tomamos posse e cremos que o Senhor está operando nas nossas vidas, nessa área, nessa situação, Senhor. Que o Senhor está movendo, Pai, abrindo meios e caminhos para que isso aconteça. E que sobrenatural e impossível vai acontecer. E nós tomamos posse. Nós tomamos posse, Senhor. Nós cremos, nós acreditamos. E já te agradecemos por tudo. Entregamos, Pai, as nossas vidas nas tuas mãos. Entregamos essa área, entregamos essa situação. E para o Senhor toda a glória. Te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra, Pai. Porque dele, obrigada, Senhor, por nos ver, por nos ouvir. Para Ele, obrigada, Pai. Todas as coisas. Obrigada por nos socorrer, Senhor. Obrigada por fazer o impossível se tornar possível. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. a Ele
glória, a Ele a glória. Não temos palavras, Senhor, para lhe agradecer. Te amamos, te amamos, te amamos, somos apaixonados por Ti. Te adoramos, somos gratos. Gratos por tudo, Pai. Obrigada por essa igreja, obrigada por este povo. Obrigada por os Teus filhos que ouviram a Sua palavra nessa noite. Obrigada, Senhor, Tua palavra de vida, de libertação, de cura, de restauração. Obrigada. Toma, Senhor, cada vida nas Tuas mãos. Toma, Senhor. Cobre com Teu sangue, reveste da Tua armadura. Acampa anjos poderosos e arcanjos, Senhor, ao redor de cada um. Passa do Teu fogo santo, do alto da cabeça à planta dos Teus pés, lançando por terra toda condenação, Pai, toda opressão, toda angústia, toda ansiedade, toda tristeza, todo desânimo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, cancela, paralisa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, consome toda enfermidade, toda doença. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos, Senhor. E, Pai, unge Seu povo com alegria, com paz, com refrigério, com renovo, com fortalecimento, com ousadia, com energia, com determinação. Que esse povo venha sair daqui confiante, Senhor, com a vitória nas Suas mãos. Porque o Senhor disse, Pai, que vai dar um jeito nessa situação, que vai dar um jeito, Senhor, neste problema, Pai. Enche, Pai, enche a Sua igreja de ânimo, de força, de alegria, de ousadia, de valentia. Cancela, Pai, cancela todo o pessimismo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, todo peso nos ombros, todo peso na alma, no coração, no corpo, Senhor. Todo espírito de contenda, de briga, repreende, amarra, correnta, leva para o abismo, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, visita os lares, visita as famílias. Passa com o Teu sangue, amarrando e acorrentando Satanás, Senhor. A Satanás da discórdia, da briga, Senhor, do desânimo, do desespero, da tristeza, em nome de Jesus, Pai. Dentro dos nossos lares, das nossas famílias, que sejam todos amarrados, com suas forças canceladas e paralisadas pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, Pai. Te amamos e Te agradecemos. E entregamos, Pai, este culto nas Tuas mãos. Toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a Ti. Leva o Teu povo debaixo das Tuas asas para os Teus lares. Envia anjos à frente para limpar os seus caminhos, e anjos ao redor para proteger e guardar a cada um deles. Consagramos e entregamos as nossas vidas ao Senhor, a nossa semana. Que venha sobre nós somente o Teu reino, e que nas nossas vidas seja feita somente a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos. Agradecemos por este culto e entregamos ele a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Todos em paz? Amém? Glória a Deus. Igreja, estenda suas mãos para frente. Domingo é culto da família. Quinta-feira, culto de clamor às 7:30 da noite. Amém? Onde nós estamos clamando pela libertação de cativeiro e escravidão e a queda das fortalezas malignas. Amém, igreja? Você que pode, venha. Se você puder e for vir, venha em jejum, porque estamos numa guerra, numa batalha, e somos mais que vencedores e precisamos usar as ferramentas que o Senhor nos dá. Amém? Para aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, será transmitido culto de clamor às 7:30 da noite. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Estenda suas mãos para frente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Amém, igreja. As palmas louvam o Senhor Jesus. Deus abençoe a igreja e até quinta-feira, em nome de Jesus.